10h16, Vanessa. 10h16, Regis. Já estamos, então, estourando aí o nosso horário para a entrada do nosso comentarista de hoje, né? Que fala aqui conosco sempre nas segundas-feiras sobre um outro tema importantíssimo que tem total relação com a entrevista que a gente estava fazendo agora, né? Afinal de contas, o uso das bicicletas diminuindo aí os dos automóveis faz um bem enorme, né, para a nossa sociedade como um todo, né, Regis? Então tem tudo a ver, E ele ecologia está política. Oi? ele tá nesse grupo. Sim, com certeza. O nosso comentarista faz parte desse grupo também. Com certeza, com certeza. O Antônio Soler, então, já estamos aguardando a chegada dele aqui na live para nos trazer aí informações sobre ecologia política no Contraponto nessa segunda-feira. Bom dia, Antônio, bem-vindo mais uma vez à Rádio Com e ao programa Contraponto. Bom dia, Regis, bom dia, Vanessa, bom dia a todos e a todas que nos acompanham, bom dia ao pessoal da técnica. Pois é, olha, são tantos assuntos, mas depois dessa fala muito interessante do Maurício e do Caran, né? Não só interessante, mas esclarecedora, né? Estimuladora, crítica, enfim, eu até vou fazer um pequeno parênteses para falar um pouquinho sobre esse tema, que é Seguiu? tão importante, que é tão... Seguiu? É tão estimulante que é a continuidade da entrevista, o comentário. Eu acho que não chega a tanto, mas para te ver que eu acompanho, né, e eu também me sinto assim estimulado após ouvir a fala aí deles, e claro, as intervenções de vocês, que foram extremamente, eu acompanhei desde o início, né, foram extremamente adequadas e oportunas, né, a gente fica com vontade de seguir falando, né, eu estava aqui acompanhando e estava pensando, bom, se o Caran seguir falando aí, como já aconteceu outras vezes, não tem problema, porque o espaço está adequado ao tema, né, do comentário, né, eles convergem. Mas o que eu queria dizer, pessoal, sobre isso, e nós temos tantos assuntos ambientais para comentar, né, tantas questões importantes acontecendo no plano nacional, no plano estadual e também municipal, né, e já em razão também ao Dia do Ciclista, né, temos uma lei federal que criou esse dia, né, que nós do CEA, nós sempre nos preocupamos com essa questão da bicicleta, porque ela é parte de um todo maior, que é a preocupação com a vida, né? Como a gente sempre ressalta aqui nesse espaço, preocupação com a questão ambiental. Então, lá na década de 90, no início da década de 90, quando a gente estava vivendo aí os ambientes, né, a euforia, a utopia da Eco 92, que foi o encontro no Rio de Janeiro, que reuniu aí quase 200 chefes de Estado para discutir uma política ambiental para o planeta, né, de onde saíram vários acordos e documentos importantes, como a Convenção da Biodiversidade, né, como as discussões sobre o clima, né, como a Agenda 21, enfim, são diversos documentos que saíram desse encontro, não só de países, mas também da sociedade civil, porque a sociedade civil se reuniu paralelamente no Aterro do Flamengo, né? Nós estávamos lá, acompanhando uma série de debates, principalmente na construção de documentos sobre educação ambiental e sobre direito ambiental, né, que são os dois eixos predominantes de atuação do CEA desde praticamente o seu início, né, de atividade lá na década de 80. Nessa época, nós criamos um programa, um projeto, uma ideia, que até hoje ela existe, né, que é o Pedalar para Preservar. Né? A ideia do Pedalar para Preservar tentar desenvolver ações de educação ambiental, né, buscar junto aos órgãos competentes medidas que criem políticas para incentivar o uso da bicicleta. Né? O Pedalar para Preservar ele começou
em Rio Grande, lá, lá no cassino, né? E depois ele foi sendo expandido para outras áreas que a gente atua, como a cidade de Rio Grande e a cidade de Pelotas, né? Uma iniciativa que busca manter essa ideia da importância da bicicleta, né, para a vida de todos nós. E por que para preservar? Bom, primeiro porque o uso da bicicleta, como foi dito anteriormente, ele preserva a vida, né, no seu sentido geral, no sentido amplo. Preserva a vida do indivíduo, porque melhora, né, as condições de saúde, ou mantém as condições de saúde física e mental, né, como foi falado, né? Então, faz bem para o indivíduo o uso da bicicleta, né, para a sua saúde, para o seu bem-estar, e também melhora a vida na cidade, do coletivo, da própria qualidade de vida da cidade, né, porque ajuda a tornar a cidade mais humana, né, ajuda a tornar a cidade menos poluída, ajuda a tornar a cidade um lugar mais agradável para se estar, para se viver, né? Então, essa ideia do pedalar para preservar, que foi lá da década de 90, segue até hoje, né, aqui como uma das ações, uma das medidas, uma das ideias, uma das utopias que o CEA defende, né? Nós conseguimos né, tivemos algumas conquistas, né? Claro que muito longe ainda do que a gente deseja, né? Algumas na área da legislação, por exemplo, lá na década de 90, em 1995, nós conseguimos aprovar uma lei municipal que dispõe sobre a implantação obrigatória de ciclovias em vias públicas em Pelotas, né? É uma lei de 1995 que dizia lá no seu artigo 1º que todas as vias públicas municipais a serem abertas nos devidos termos legais, em loteamentos novos ou não, deverão contemplar espaços exclusivos para o trânsito de bicicleta, quando viável tecnicamente. E também deveria ser o caso de contemplar esses espaços, né, quando forem realizadas reformas ou obras de melhoria em ruas já existentes. Então, essa é uma lei de 95 que esteve em vigência por muito tempo, né? Acabou sendo revogada de uma forma autoritária, né, por esse grupo político que está aí no poder, e também por um caminho inadequado, porque ela foi revogada por uma lei que tratava de outro assunto, né, e a gente tem uma regra, ou tem, né, regras a serem observadas no processo legislativo que tratam de que uma lei ela não pode trazer regras ou trazer normativas ou normas, né, diferente daquilo que diz lá na sua ementa, por exemplo. Assim como ela não pode revogar, ela não pode deixar de fazer leis valerem, mas também contrariando o que trata lá na sua ementa. E essa lei foi revogada por uma lei que tratava de outro assunto, né? E infelizmente ela foi revogada. E essa lei de 95, ela também trazia algumas obrigações, que era a inclusão de forma paulatina, né, de uma forma escalonada no tempo, de ciclovias em avenidas que ela citava ali no artigo 3º, né, que era uma obrigação do Poder Executivo implantar esses espaços exclusivos para ciclistas de forma gradativa, nas avenidas, como vou citar só algumas aqui, porque são muitas, né? Só para ter uma ideia aqui, como a Duque de Caxias, como a São Francisco de Paula, como a Fernando Osório, e evidentemente que não da forma como foi implantada, né? O Maurício falou muito bem aí, né? A ciclovia na Fernando Osório, ela é um risco permanente, né? Porque não há nenhuma proteção para o ciclista, né? Que fica ali pressionado por trânsito rápido e pesado de veículos dos dois lados,
né? E também não é um espaço agradável de transitar, não tem uma sombra, né? Não tem nada que lembre assim a natureza, é um lugar extremamente desagradável, né, para o trânsito de bicicleta, e muito pior que desagradável, ele é perigoso, extremamente perigoso, né? E ainda numa avenida que teria e tem espaço para ter uma ciclovia adequada, né? Mas isso é simbólico, né? Isso realmente retrata a desimportância que esse tipo de veículo, né, esse tipo de atividade, como é visto esse tipo de veículo por esse grupo político que está no poder aí já há muito tempo, né? Então, Fernando Osório, Domingos de Almeida, cidade de Lisboa, Antônio Augusto Assunção, Ferreira Viana, Bento Gonçalves, Juscelino Kubitschek, enfim, isso eram avenidas listadas, né, como avenidas que deveriam ter ciclovias por essa lei de 95, que, como eu disse, foi revogada de forma indevida, né, e de forma autoritária por este grupo político que está aí, né, mais um retrocesso que este grupo promove, né? Então, só para deixar esse registro, né, saudar aí a iniciativa da Radiocom em abrir espaço para esse tema e esperar que esse movimento que agora se renova, né, porque já tiveram vários movimentos, vários grupos, e esperar que esse movimento aí que se renova com esse grupo que está trazendo o tema para o debate aqui na Radiocom, possa levar adiante o cumprimento, né, de uma série de regras que já estão vigentes, né, e que poderiam ser, e deveriam, né, mais que poderiam, deveriam ser aplicadas para o enfrentamento da questão, né? Acontece que a bicicleta sofre as mesmas consequências da visão de um governo e da prática de um governo que tem descompromisso com as pautas ambientais. Essa que é a questão. A bicicleta ela está dentro desse grande universo que é a política ambiental. Então, ela sofre as mesmas consequências. A bicicleta tem lei. A política ambiental municipal tem lei também. A bicicleta tem plano municipal, a política ambiental tem plano municipal, tem dois, aliás, né? Um feito no início dos anos 2000 e outro feito agora no início da década de 2010, né? Mas não tem, por exemplo, uma educação adequada. Não tem educação ambiental, a política ambiental não tem educação ambiental e a política para a bicicleta não tem uma educação também para tratar de uma forma adequada a relação da bicicleta com a cidade, né? Não tem democracia, não há espaço para debate, assim como nós não temos democracia na política ambiental, né? O Compan vencido é um conselho que é só formal, porque não tem materialidade democrática, né? O governo não abre as pautas, não discute com o Conselho a política ambiental. A mesma questão na bicicleta. Não há debate com relação à bicicleta, não há discussão, não há envolvimento da sociedade civil, né? Não tem orçamento para políticas de ambientais, não tem orçamento para a bicicleta, e também, dessa forma, se nós não temos cumprimento da lei, se não temos cumprimento dos planos, se não temos envolvimento da sociedade civil, seja através da educação, seja através da democracia, e não temos orçamento, não tem como ter também ações de implementação e de melhoria dessa política. Perdemos todos nós, né? Perdemos o coletivo, perdemos a cidade e perdemos a natureza, porque, como eu disse, a cidade com mais bicicleta é uma cidade que contribui menos para a degradação ambiental, contribui menos para as mudanças climáticas. Era isso, Vanessa, Regis, que a gente queria deixar registrado hoje. Os outros temas que a gente tinha separado, a gente comenta na semana que vem, mas não podia deixar de comentar sobre essa questão extremamente estratégica que é a mobilidade urbana, que é o deslocamento dentro da cidade e de uma cidade com qualidade de vida, né? E não com esse modelo aí neoliberal que a gente tem visto aí, que despreza a qualidade de vida, que despreza a democracia.
Um bom dia, uma boa semana a todos e a todas, e até a semana que vem com mais um comentário de ecologia política aqui do Centro de Estudos Ambientais. Obrigado, Antônio Soler, pela contribuição mais uma vez aqui no Contraponto. Bom dia para ti e até semana que vem, então. Seguindo o Contraponto, Regis, 10 horas 32 minutos, a gente vai finalizando o programa dessa segunda-feira, chamando aí os nossos ouvintes e internautas para que continuem acompanhando a programação aqui da Rádio Com. Às 13h30, hoje tem programa Viração, né, programa do Sindicato da Dufpel. Às 15 horas, o programa Roda Livre. 16 horas, o Navegando Rádio Com a nossa amiga DJ Elô. Às 18 horas, o Contraponto, segunda edição, com o nosso amigo jornalista Fábio Rosário. Às 19 horas, o Arte e Movimento. E 20 horas, finalizando a programação da Rádio Com nesta segunda-feira, a reprise do programa Cantos de Luta e Esperança. Regis, essa é a programação de hoje, aqui na Rádio Com. Nós desejamos um ótimo dia para os nossos ouvintes, internautas, todos que nos acompanharam aqui, especialmente quem esteve conosco aqui nas lives, comentando, contribuindo, né, participando efetivamente aqui do programa Contraponto. Amanhã estamos de volta a partir das 8h30 da manhã. Bom dia para ti, Regis, bom dia, Ivon Lopes, e até amanhã, então. Bom dia. Inclusive, entraram depois a Camila Teixeira Martins, a Mapoli, que é filha do professor Maurício Polidori, está em Curitiba e acompanhou e elogiou muito a programação da rádio. Também a Elis Regina Marim Manetti, né, que diz que tem um filho e, por isso, ela fica muito preocupada. O filho dela é ciclista. E ela agradece muito ao professor Maurício e também ao Leandro Caran. E o Rui Madruga disse que o Roda Livre é o programa produzido pelo Clube do Choro de Pelotas, que volta à Rádio Com. Hoje o Roda Livre às 15 horas. Então, um abraço para o Rui Madruga. Choro de qualidade na tarde da Rádio Com às 15 horas hoje. Abraço para ti, Vanessa, para o Ivon e para a audiência da Rádio Com. Até amanhã.